Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores, vereadoras, a todo o público que nos acompanha, tanto aqui na casa quanto através dos canais de comunicação. Eu cumprimento de uma forma muito carinhosa nessa tarde. Queria primeiro destacar algumas agendas que a gente tem feito nos bairros, conversado com a população, eu gosto muito disso. Hoje tem coisas que a gente aprende com a experiência aqui, da vida pública. Hoje consigo equilibrar melhor o meu tempo de atendimento aqui à comunidade, mas também da gente estar ali na rua, vendo, conversando com as pessoas, entendendo melhor a dimensão dos problemas. E na sexta-feira tive nas minhas visitas de rua, pela região do Garcia do Progresso, tive também na escola agrícola e tivemos a possibilidade de ter acompanhado, fomos até o SEDUP, conversamos com a professora Michele, a professora Sinara, que realizam um trabalho muito bacana, principalmente na campanha, nos ajudam, uma campanha que a gente iniciou já faz mais de 5 anos, que é a campanha das tampinhas que a gente faz e que tudo é revertido para a ONG, para projetos voltados para a castração dos animais, para ração, para medicamento. A gente tem ajudado as ONGs, protetoras independentes, então deixar esse agradecimento muito especial a Michele e a Sinara por toda a mobilização que elas fazem, não de agora, de muito tempo nisso. Também quero destacar que o trabalho nosso aqui, eu sempre digo, é ser um agente da conexão. Eu sou um cara que sou muito preocupado em entregar, em resolver, em conversar e dialogar com quem for, do partido que for, do pensamento que tiver, para botar o compromisso da comunidade e resolver. E é o que a gente tem feito e dando resultado concreto. E ontem a gente teve a possibilidade também, estivemos no DCE, conversando, trazendo a equipe da prefeitura para fazer uma discussão acerca do trânsito, de todo um planejamento que tem, principalmente naquela região da cidade, reclamações dos estudantes, dos pedestres, e acompanhamos também a parte técnica e todo o planejamento que está sendo pensado, todos os processos internos da administração pública foram expostos e todas as medidas que vão ser implementadas a partir do segundo semestre. E eu acho isso muito importante. A gente sentar numa mesa, a gente procurar solução para os problemas apresentados. Falando nisso, quero também agradecer a mesa diretora aqui da casa, pela nomeação. Amanhã estarei fazendo parte também, como representante aqui da Câmara, no Fórum Municipal de Educação, além de presidir a Comissão de Educação aqui nessa casa, mas poder, nesse momento tão importante, fazer esse diálogo com toda a rede de ensino municipal, uma responsabilidade também que o vereador Gilson aqui cumpriu brilhantemente, agora passou um pouco aí para que a gente tenha essa tarefa, esse desafio, e tenho certeza que darei o meu melhor e trarei também as informações, meus colegas, daquilo que está sendo discutido, sendo pensado, para que a gente possa ter um diálogo constante nessa temática. Falando nisso, eu queria deixar uma reflexão aqui, dizer o seguinte: é muito importante, sim, todas essas medidas de segurança que estão sendo tomadas nas escolas, são muito importantes, mas a gente precisa também levantar a discussão da importância do olhar do psicólogo, da psicóloga no dia a dia no nosso município. A gente precisa discutir, sim, mais presença dos psicólogos na nossa rede de ensino. E quando eu falo isso, é nos mais diversos aspectos. Tanto em relação ao profissional da educação, que precisa desse acompanhamento, precisa desse olhar, precisa disso, como também em relação às nossas crianças, para até agirmos de uma forma preventiva num diagnóstico de diversas problemáticas que estão sendo apresentadas. A gente precisa olhar com uma forma mais atenciosa para a saúde mental. A gente não pode perder essa percepção, esse olhar. A gente está indo em relação a algumas questões, ok, precisamos, mas a gente também tem que encontrar a raiz do problema, para a gente poder encarar e conseguir reverter os resultados. Eu chamo a atenção porque, como muito bem colocado aqui pela vereadora Cristiane Loureiro, que trouxe aqui a temática, que estamos aumentando o nível de depressão, que estamos aumentando o número de suicídio, todos esses aspectos, vereadora Sumara, que estão atrelados à nossa dificuldade, às vezes, em política pública, de olharmos ali na raiz e olharmos esse lado que as pessoas precisam dessa atenção. Quando outro dia vim aqui na casa, vereador Adriano, logo abro a parte, falei que a gente tem uma política que, na verdade, a política de saúde é muito voltada para a doença. Para a gente, na verdade, trabalhar quando tem um diagnóstico, trabalhar na questão do medicamento, trabalhar na cirurgia, mas a gente carece de políticas públicas preventivas. E a gente precisa virar essa parte, a gente precisa ter esse olhar mais englobado, esse olhar mais genuíno, para que a gente possa enfrentar de fato o problema. Com certeza uma parte é o vereador Adriano. Com autorização do orador, ouçam a parte do vereador Adriano Pereira. Vereador Bruno, eu não podia deixar de cumprimentar Vossa Excelência por esse pronunciamento e por essa fala com relação a toda essa questão. A gente sabe de todas as medidas que precisam ser adotadas,
da legislação que precisa ser mudada, mas Vossa Excelência foi muito feliz em falar sobre tantas outras coisas que se fazem necessárias. Né? Que bom seria se toda a escola tivesse um psicólogo à disposição, lá no educandário, lá na creche, de suporte aos alunos, às crianças, aos professores, até para atendimento da comunidade, quem sabe, uma família que precisa, né? Ou em todos os ESFs, nas unidades de saúde, tem toda essa questão da saúde mental que a gente realmente precisa ter o tratamento, acompanhamento, a questão das drogas, da drogadição, que é crescente e não para, infelizmente, né, é um mal muito grande, a questão da internet, a questão tem muitas ações, a questão da promoção da paz, da cultura da paz, né, do combate ao preconceito, ao bullying, ao racismo, né, à intolerância, ao fascismo, às células nazistas que existem aí, a gente sabe disso, né, tem sido feito apreensões recentes aí, tantas coisas que a gente tem que combater também. Parabéns, vereador Bruno, pelo conteúdo de sua fala. Obrigado. Uma parte também ao vereador Maurício. Em a parte, o vereador Maurício Gol. Vereador Bruno, além de toda essa estrutura, né, sugerida, o acompanhamento dos pais é importante. Né, hoje, eu estive em frente a um CI e a mãe trazendo os seus filhos para o CI. Isso é muito importante. Né? O acompanhamento dos pais também é na participação da APP, no conselho das escolas. É muito importante a presença dos pais nessa ação também. Com relação a Vossa Excelência de representar esta casa no conselho, pode ter certeza, Vossa Excelência é professor, tem um grande conhecimento também, juntamente com o professor Gilson, que também é vereador desta casa, tem um grande conhecimento, estará bem representado desta casa. Parabéns. Obrigado, vereador Maurício. Presidente, 2 minutos, se possível. Eu concedo mais 2 minutos ao vereador Bruno Cunha pelos 2 apartes e repasso os trabalhos ao vereador Maurício Gol. Obrigado pelas palavras. Vereador Adriano, concordo plenamente. A gente tem que discutir ali na raiz da educação, a gente trabalha de forma preventiva vários desses pontos que, quando não trabalhados lá na raiz, geram as diversas problemáticas sociais ali. A educação é um caminho para a gente transformar a sociedade, eu não tenho mínima dúvida dessa questão. Em relação à psicologia, apesar de ser advogado, eu fiz alguns semestres também de psicologia que muito me ajudaram, não só no meu exercício profissional, mas também na vida pública. Porque eu acho que um grande desafio que a gente tem no nosso mandato, quando a gente faz todos os nossos atendimentos, é a gente se colocar no lugar do outro. A gente olhar na perspectiva do outro. E eu acho que é muito importante a gente ter esse olhar mais humanizado, esse olhar mais amplo também nas políticas públicas. Quero também aproveitar aqui, Gazaninga, que falou aqui também, que apresentou a sua história, também deixar esse registro, principalmente de uma forma muito carinhosa, com todos aqueles que tiveram essa contribuição, que passaram por essa casa, que botaram seu nome à disposição da comunidade, porque eu entendo que num tempo tão difícil, que muitas vezes as pessoas se distanciam do processo político, mas a gente só vai conseguir mudar a sociedade com uma participação maciça política. E quando a gente fala política, às vezes alguns por perfil, por não terem a vontade, não tão diretamente, mas com a participação realmente da população, como o vereador Maurício muito colocou. O poder público fazendo a sua parte, mas a população também entendendo. Porque, infelizmente, a gente vê muitas vezes, na questão principalmente da educação, que os pais, às vezes, transferem e terceirizam todas as responsabilidades para o Estado. E somente o Estado não vai resolver o problema. A gente precisa desse olhar conjunto. A política pública, nós todos aqui nos unindo, tendo a capacidade de botarmos as nossas divergências políticas e ideológicas de lado, encontrarmos a solução, mas também conscientizarmos e chamarmos a população para esse processo, com a comunidade fazendo a sua parte. Se a gente conseguir esse equilíbrio, nós vamos encontrar as soluções para os problemas. Caso contrário, a gente vai ter medidas que vão ser pouco efetivas, e eu quero deixar essa provocação, essa reflexão nessa tarde. Obrigado a atenção de todos e de todas.